Olha, ontem foi dia de jogo aqui em Maceió entre o CSA e o Cruzeiro de Minas Gerais. Só que o que era para ser momento de lazer virou caso de polícia, né? Uma pena isso, né? Enquanto todos vão lá para torcer pelo seu time, né? Naquela coisa, daquela aflição, enfim, alguns vão se dizendo torcedores e acabam tirando todo esse brilho. Eu vou voltar ao vivo com o Bruno Protásio para a gente saber o que é que aconteceu lá no estádio Rei Pelé e como é que tudo aconteceu, o Bruno Protásio. A festa bonita, inclusive os dois têm as mesmas cores, as cores azuis, enfim, mas me parece que não se entenderam na hora de entrar, foi isso? Tanto na hora de entrar, viu, Wilson, quanto também na saída. A primeira confusão foi na chegada dos torcedores do Cruzeiro. A polícia teve que agir também para dispersar o tumulto e foi o primeiro confronto que aconteceu com a intervenção da Polícia Militar. Mas aconteceu outro também. O segundo aí foi entre as duas torcidas, tanto do CSA quanto do Cruzeiro, aqui onde nós estamos, nesse exato ponto, viu, Wilson? Que é já a saída lateral do estacionamento do Rei Pelé com a Siqueira Campos, que é ali na frente. A gente está mostrando aqui, ó, o estacionamento, o pessoal sai por aqui para chegar até a Siqueira Campos e ter o seu destino. Você falou da festa, estava muito bonita. Ontem tivemos mais de 12 mil torcedores aqui no estádio Rei Pelé, mas infelizmente estas cenas foram muito preocupantes, porque a gente recebeu inclusive um vídeo que mostra o momento em que vários torcedores do CSA correm para o meio da confusão aqui no confronto entre as duas torcidas. Eu vou mostrar um pouco em detalhes como é que está a rua aqui, porque estava muito pior ontem na saída do estádio. A gente ainda observa pequenos pedaços de pedra que foram arremessados, inclusive. Mais à frente, a gente caminhando, vamos poder mostrar estilhaços também de vidros, porque muitas garrafas foram jogadas. O que estava acontecendo? Informação já confirmada também pela Polícia Militar. Um ônibus com torcedores do Cruzeiro estava saindo por aqui, a ser escoltado somente por uma viatura da PM. Mesmo com a presença dessa viatura, os torcedores encurralaram esta saída do ônibus e aqui começaram o tumulto. Então, nesse ponto, eles começaram a arremessar pedras, pedaços de madeira. E só para você ter uma noção, aqui nesta região, o ônibus com os torcedores do Cruzeiro estava estacionada aqui ao lado. Onde está ali aquela van que vai aparecer ali na imagem. Estava ali parado e começou o confronto por aqui. A polícia precisou intervir com bombas e chegaram no local com outras viaturas também aqui, com a cavalaria. Foi uma correria muito grande. Eu estava saindo no momento em que a última bomba foi arremessada aqui nesse ponto. Então, as pessoas que estavam dentro do estacionamento do Rei Pelé também tiveram que aguardar um pouco a situação para poder sair e seguir o seu destino. Enquanto havia o tumulto, vários policiais estavam aqui. Houve uma correria muito grande também de pessoas que estavam passando, aí torcedores que não tinham nada a ver com a confusão também, que tentavam se abrigar em algumas regiões para ficar fora do tumulto. Esse foi o segundo problema, já na saída aqui do estádio Rei Pelé. Agora deixa eu registrar outro também, viu, Wilson, que durante a transmissão eu trabalhei no jogo, aconteceu algo lamentável também dentro do estádio. E isso tem sido, infelizmente, algo nessa temporada, nesse ano, que a gente tem falado bastante. Dentro do estádio Rei Pelé, na arquibancada alta, tem um setor ao lado direito que é o limite para torcida visitante, onde estava a torcida do Cruzeiro. Durante o jogo, com a bola rolando, torcedores não, né? Vândalos pegaram pedaços de pedra de dentro da arquibancada e começaram a arremessar até o outro lado, onde estava a torcida do Cruzeiro. Isso seguiu por pelo menos 1 minuto e meio, 2 minutos, com as pessoas ali, até a chegada de policiais para esse pessoal sair. E nesse momento, a gente até chamou a atenção na própria transmissão com o Marlon Araújo, foi ele que observou quando começou todo esse tumulto, e fica também a dúvida como é que esses torcedores conseguiram essas pedras, se tinha alguma obra por ali, se elas estavam dentro da arquibancada, porque é um risco também para quem estava no local. Infelizmente, são casos de violência que a gente observa cada vez mais no nosso futebol, não só aqui em Alagoas, mas no Brasil como um todo, e a punição é praticamente zero. A polícia não informou ainda detalhes se houve alguma prisão aqui no local, não tivemos informações também, felizmente, de feridos, mas foram 3 fatos lamentáveis em relação ao jogo de ontem entre CSA e Cruzeiro, com confrontos entre as torcidas. Infelizmente, a gente está chegando num ponto, não só aqui, viu, Wilson, deixando muito claro, mas como a gente está acompanhando já no Brasil inteiro casos como esse, que
a segurança para quem quer acompanhar o futebol, quem quer estar aqui no meio da festa, está cada vez mais difícil. E, infelizmente, a gente pode estar falando daqui a pouquinho sobre uma tragédia se isso não for contido quanto antes pelas autoridades. Para a questão de impunidade, não ficar no ar, enfim, tudo isso a gente tem visto no futebol brasileiro. E agora, mais uma vez. Nós procuramos também a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude para ter mais informações sobre o incidente que aconteceu dentro do estádio, saber se tinha alguma obra acontecendo, para aquelas pedras estarem no local, que foram atiradas e arremessadas para o setor da torcida visitante. Estamos aguardando também estas informações. Wilson. Muito bem, Bruno. Você toca no assunto, era justamente a pergunta que eu ia fazer. De onde é que eles tinham tirado essas pedras? Já que é feita uma revista quando se entra, que não se pode entrar com espetinho, não se pode entrar com garrafas de vidro, não se pode entrar com bandeiras que tenham o mastro ali de madeira para poder não atacar outra pessoa. E, de repente, as pedras acabaram ficando com acessos livres para que elas acabaram. Nós, enquanto você estava falando, a nossa produção conseguiu recuperar as imagens que nós tivemos das pessoas atirando pedras dentro do estádio Rei Pelé contra a torcida do Cruzeiro, né? Desnecessário, e começou a confusão a partir daí. Eles estavam caçando olha aí, estamos nas imagens agora, estamos com você e as imagens agora do seu lado, Bruno Protásio, se dizem torcedores. O que vai torcer? Torce cantando pelo time, torce vibrando para que o time vença, para que o time saia daquela situação. Mas alguns que correm, joga a pedra, volta, enfim, aí tira todo o brilho, né, e desnecessário. Agora, Bruno, queria aproveitar, como você está sempre no PFC, com toda a equipe, trazendo informações no estádio Rei Pelé e muito mais. Eu hoje pela manhã, no nosso programa Para Estar na Hora, eu recebi, inclusive, um ouvinte, Carlos Eugênio, se não me falha a memória, ele me dizendo o seguinte, que uma confusão se instalou, porque no final da saída, a saída que dá para o Hospital Geral do Estado aí, ela tem a saída principal e tem duas saídas laterais, né? E me parece que essas duas saídas laterais estavam fechadas, apenas a do meio estava aberta. E com isso causou problemas para as pessoas que tinham esposas grávidas, crianças, pessoas idosas com dificuldades de locomoção, porque levou todo mundo, ambulante, todo mundo saindo pelo mesmo lugar. Não era uma forma de fazer uma logística de poder... Se a gente tem duas portas laterais, por que não então colocá-las à disposição dos torcedores, Bruno? Olha, Wilson, essa informação precisamente, porque eu não passei pela região no momento da minha saída, eu fui exatamente pela outra que a gente tem de alternativa aqui, para evitar onde normalmente ficam mais torcedores na rua, porque a saída, então eu não tenho certeza se houve esse bloqueio nesse ponto, como foi informado, mas só para te situar, essa é a saída principal para Siqueira Campos, que normalmente os veículos pegam saindo aqui. Eu estou na lateral do estádio Rei Pelé, que é uma das portas de acesso que é a parte de estacionamento, e agora o nosso repórter cinematográfico Edmilson vai mostrar o outro lado. Qual é a segunda saída lateral? Indo até o final da rua e dobrando à direita ou à esquerda, dependendo do sentido que você vai. A direita vai dar na Cabo Reis, que é a que fica contornando também aqui o estádio Rei Pelé e o ginásio do SESI, que fica ao lado. Então, são essas alternativas para quem sai por aqui. Quem vai por trás vai poder pegar a Cabo Reis ou vai poder cortar por dentro para seguir o seu destino. Quem sai pelo outro lado, que é aqui a Avenida Siqueira Campos, normalmente passa por um pouco mais de complicação no trânsito, que fica engarrafado, ficam pessoas nas ruas. Ontem teve muita gente, então o público, quando é maior, é difícil de dispersar tão rápido assim. Então há uma dificuldade no trânsito, principalmente na principal ali, a Siqueira Campos. Isso acontece já todos os jogos, já é algo habitual. Por isso que até a gente procura uma via alternativa para tentar fugir desses pontos maiores de congestionamento. O que pode ter acontecido é realmente, se houve esse bloqueio ali no meio da região do contorno de via de acesso ao HGE, que fica aqui pertinho, isso pode ter provocado também uma concentração maior de pessoas, a quem estava saindo do estádio, quem estava passando, indo para o hospital, isso pode ter acontecido. Mas já pela minha vivência aqui no dia a dia, saindo dos jogos, isso se foi muito perto do horário de saída dos torcedores, aí realmente é a questão do número de veículos e de pessoas que fica nessas duas regiões. Mas sempre ficam essas duas áreas, tanto aqui quanto a outra, as saídas liberadas logo após a partida. Só para registrar um outro ponto, viu, Wilson, que você citou, para não perder esse gancho, das pessoas que arremessaram, por exemplo, as pedras dentro do estádio, a gente já viu outro caso esse ano da própria torcida do CSA que tentou forçar na mesma região o portão para ter acesso
a essa arquibancada da torcida visitante. Isso, salvo engano, foi um jogo contra o Sport e danificaram o portão. A gente fala bastante da questão da punição e identificação dessas pessoas que vestem a camisa de organizadas, então é fácil de identificar. No momento, a gente não tem nenhum hoje dado oficial de pessoas que foram punidas por conta disso, porque a gente sempre fala, não são torcedores, aí precisa ser tratado mesmo como criminoso e nunca mais voltar a esse local aqui, né? Frequentar uma arquibancada de estádio onde você está aqui para acompanhar uma partida de futebol. Wilson. Perfeito, Bruno, muito obrigado, amigão. É exatamente isso. O torcedor vai para torcer pelo seu time, para colocá-lo para frente, não para desmerecê-lo ou torná-lo, inclusive, manchete por questões terríveis de falta de respeito com o adversário que foi até o local para assistir o jogo, né? Muito bem. Obrigado, Bruno. Você volta a qualquer momento. As imagens são muito boas, são nítidas. Com certeza, a Secretaria de Segurança Pública vai ter acesso, além das câmeras também tem circulada, tem também instaladas no próprio estádio Rei Pelé. Vamos aguardar que se tenha punição. Enquanto esse país não punir de verdade, as coisas vão continuar acontecendo. Essa é a verdade. Muito bem. Obrigado, Bruno. Obrigado pela sua participação com a gente aqui, tá?